Olá, seja bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. É com muita alegria que nós chegamos mais uma vez até a sua casa. Na mensagem de hoje, eu gostaria que você me acompanhasse até o momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos se eles estão dispostos a continuarem juntos no seu ministério. Até ali, Jesus havia realizado milagres e havia falado que era o pão da vida. Essa mensagem provocou uma reação crítica naquela multidão. É nessa viagem que eu gostaria que você me acompanhasse a partir desse momento. Que o Espírito Santo fale com você. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, estaremos pra todo sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó, vem,
Eu costumo ler uma jornalista chamada Rosanna Herrmann. Ela é uma física que, na verdade, depois entrou no mundo do jornalismo, e ela escreve muito sobre os bastidores da comunicação, métrica, como você medir a audiência, como você saber se alguma coisa teve sucesso ou não. E recentemente ela escrevia que uma das coisas que ela mais perde tempo, que ela mais gasta tempo no seu trabalho, é tentando descobrir o que as pessoas gostam. Aquilo que dá audiência, aquilo que atrai público, aquilo que pode ser revertido em números, que aí vai trazer lucro para os seus clientes. Quando a gente para olhar um pouco no mundo que a gente vive hoje, você vê que a audiência se tornou algo meio que popularizado e capilarizado além dos grandes meios de comunicação. Todos nós temos uma mini audiência ali quando nós abrimos um perfil numa rede social, nós temos os nossos muitos ou os nossos poucos seguidores. Nós escolhemos o que nós vamos publicar, nós ali decidimos que linha editorial nós vamos assumir para aquelas pessoas que estão nos seguindo, ou estão nos lendo, ou estão nos acompanhando. O fato é que constantemente hoje nós lidamos com essa realidade de que somos seguidos e que seguimos pessoas onde a gente anda. E nós caímos sempre na tentação de avaliar o sucesso, o êxito de um perfil, de uma pessoa, de um projeto, de uma instituição, de uma celebridade, de acordo com aquilo que pode ser medido, o seu público. Você consegue olhar ali para o número de seguidores de alguém e saber se aquela pessoa tem realmente relevância, capilaridade, apelo popular, se ela realmente faz sucesso ali com aquilo que ela publica. E nós, nesse mundo onde se mede o sucesso a todo instante, a toda época e de toda forma, somos também tentados a entrar nessa roda viva em que se busca desenfreadamente sucesso. Em contrapartida, eu também descobri um documentário, ou melhor, eu redescobri um documentário feito no sul do país, chamado Ministérios Fracassados. Um pastor decidiu reunir 4 pessoas que vivem exclusivamente do ministério e que optaram por caminhos menos apelativos ou menos exitosos em termos humanos e assumem que seus ministérios são ministérios fracassados. Ou seja, eles não são pastores de mega igrejas, eles não são músicos que têm milhares de CDs vendidos ou baixados, mas é gente que cumpre o seu ministério e cumpre o seu papel no reino sem necessariamente entrar nesse mundo onde o sucesso pode ser medido. Na mensagem de hoje nós vamos ver um case. Vamos ver a história de alguém que cai vertiginosamente e abruptamente de pelo menos 5.000 seguidores para apenas 12. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 66 e 67. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui na lateral da plataforma. João, capítulo 6, versos 66 e 67. Diz assim a palavra de Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Oremos. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de começar a semana na tua presença, louvando, bendizendo o teu nome. Te louvamos pela tua palavra que nos está exposta hoje. Que o teu Santo Espírito possa nos preparar para ouvir a tua voz, que nós possamos ser tocados por aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje e que possamos sair daqui desafiados a parecer ainda mais com o teu Filho Jesus. Ser conosco, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesses 2 versículos que acabamos de ler, nós podemos ver uma das cenas mais interessantes do ministério de Jesus. De repente, aquele lugar onde estavam Jesus e os seus 12 discípulos, há pouco tempo estava lotado de pessoas que procuravam e seguiam Jesus por onde quer que ele andasse. Aconteceu alguma coisa alguns minutos antes que fez com que várias pessoas, com que centenas de pessoas, aquela pequena multidão se dispersasse. E Jesus desse conta disso e olhasse para aqueles 12 homens mais chegados no seu ministério, que haviam sido escolhidos pessoalmente por ele para serem os seus apóstolos, olhá-los nos olhos e perguntar para eles: olha, vocês também vão virar as costas? Vocês também vão voltar atrás? Vocês também vão jogar a toalha?
É a partir dessa pergunta que Jesus faz aos seus 12 discípulos que eu gostaria de voltar um pouco nessa história, para que nós pudéssemos entender a sequência de fatos e de palavras que levaram a um momento tão crítico no ministério de Jesus, onde de repente ele se via inclusive diante dos 12 discípulos que ele havia escolhido, colocando em xeque a convicção desse chamado e a convicção dessa decisão desses homens de estarem ali junto com eles. Se você olhar o Evangelho de João, você vai ver que ele é um dos que tem o início mais abrupto de todos os evangelhos. João começa desde a eternidade, falando sobre o tempo em que Jesus estava na eternidade, ele se encarna e ele se faz homem, ele era a palavra e a palavra estava com Deus, e o verbo se faz homem, e logo de repente você vê João Batista dando o testemunho sobre Jesus, e ele é batizado logo ali no primeiro capítulo. Logo em seguida você já vê uma sequência de milagres de Jesus, você vê o seu ministério crescendo rapidamente, você vê a informação que de repente todo mundo sabia quem era Jesus, todo mundo sabia dos seus sinais, dos seus milagres, das maravilhas que ele realizava, das suas palavras de conforto e de consolo. Lembre que os dias de Jesus não eram dias fáceis, eram dias em que o Império Romano dominava sobre o povo judeu, e aquele povo estava cansado de tanta opressão e esperava e anelava por uma libertação política. Era um povo que já há alguns séculos esperavam um Messias libertador que traria salvação, principalmente política. Aquelas pessoas esperavam que alguém viesse e intervisse na história de forma que mudasse o rumo das suas vidas pessoais e nacionais. E de repente surge um homem, um galileu, que faz sinais, que ressuscita mortos, que faz milagres, que cura gente, que fala sobre perdão de pecados, que dá um novo sentido à vida das pessoas. Você vê que no capítulo 3 ele está com Nicodemos e fala sobre nascer de novo, uma nova chance. Logo em seguida João apresenta ele com a mulher samaritana, escória da sociedade, dizendo a ela que ele era a água da vida, que poderia dar a ela uma água que ela jamais teria sede novamente. No capítulo 5, Jesus nos é apresentado curando aquele paralítico que há anos esperava à margem ali do tanque de Betesda, que alguém o jogasse ali para que ele fosse curado. Era a única esperança que ele tinha na sua vida, era que alguém pudesse tirá-lo dali e lançá-lo naquele tanque. Ninguém nunca havia feito isso, e Jesus vai lá e o cura, de maneira que todo mundo fica sabendo o que aconteceu com aquele paralítico. Só tinha um problema, era um sábado. Judeus não admitiam que você fizesse nada no sábado. Para você ter uma noção, tudo o que era permitido ser feito no sábado era detalhado numa espécie de lei paralela que os judeus haviam estabelecido. Então você sabia quantos passos você poderia dar num sábado, que tipo de comida você poderia comer num sábado ou cozinhar num sábado. E Jesus havia curado aquele homem no sábado, e os judeus já ficaram indignados com essa atitude de Jesus. Eles não entendiam que Jesus, era o Messias esperado, e Jesus já começa a criar um certo tipo de desconforto ali naquele lugar, e as pessoas já começam a olhar para Jesus com certa indignação. Essas pessoas, no caso, esses fariseus, essas pessoas que eram amantes da lei acima de qualquer coisa, e que haviam deturpado a lei também. Só que no capítulo 6, nós vemos que o ministério de Jesus atinge o seu ápice. Do capítulo 1 ao capítulo 6 de João, nós vemos como o ministério de Jesus vai abrangendo cada vez mais e mais pessoas. Como cada vez mais pessoas são chamadas de seguidores de Jesus, a ponto do próprio evangelista João chamar esse grande grupo de discípulos de Jesus. E no capítulo 6, logo no comecinho desse capítulo, dos versos 1 ao 15, você vai poder encontrar uma das histórias mais amadas pelo povo de Deus, pelas pessoas que conhecem a Bíblia e o Evangelho de Jesus Cristo. Lembra daquele momento em que acontece a multiplicação dos pães e dos peixes? O povo sabia quem era Jesus, e as pessoas começavam a seguir Jesus, e aí Jesus atravessa o mar. De vez em quando Jesus fazia uns movimentos estratégicos para que até mesmo que a multidão se dispersasse e chegasse ali um novo grupo, até para dar tempo de mais gente chegar perto e ele conseguir falar para mais pessoas.
E aqui no comecinho do capítulo 6, ele atravessa o mar da Galileia, e ele vai com os seus discípulos para o alto de um monte, e ele começa a ensinar ali os discípulos. Só que aí Jesus vê que aquela montanha está tomada de gente de cima a baixo. Ele olha e ele só vê gente, muita gente mesmo. E Jesus, no alto da sua sapiência e da sua soberania e providência, olha para aquela gente e pergunta aos seus discípulos: olha, vocês estão vendo que tem muita gente aí nessa campina. Como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo todo? Como é que a gente vai fazer para comprar pão para essa gente toda? Filipe, que era quem estava lá perto, disse: olha, Jesus, mesmo que a gente trabalhe aqui meses e meses e meses, não ia ser suficiente para dar de comer a essa gente. Ele fala em 200 denários, era um salário de muitos meses de trabalho, não era fácil de juntar. Então Filipe olha para aquilo e diz: olha, não vai ser possível, a gente não tem o que fazer, é despedir essa gente e mandar esse povo para casa com fome. A gente não vai ter nada que fazer aqui para eles não. E Jesus olha para ele assim, como se dissesse: olha, você está tendo pouca fé, Filipe. E aí chega então André e diz: olha, eu sei de um rapaz que está aí com 5 pães e 2 peixes, mas isso não é nada diante dessa multidão. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, dá graças a Deus por eles e começa a dividir e a repartir. O texto bíblico nos fala que 5.000 homens, pelo menos, só homens, sem contar mulheres e crianças, comeram desses 5 pães e 2 peixes, além das crianças e das mulheres. E ainda sobraram 12 cestos, que Jesus pediu para recolher, para não desperdiçar. Guarda tudo para comer depois, bota na Tupperware, porque a gente vai providenciar um destino. Mas todo mundo comeu e sobrou. Mas sabe o que é mais interessante nesse texto? Não é somente o milagre que Jesus fez. Essa história nós contamos e recontamos muitas vezes. Nós sabemos que Jesus era Deus que fazia milagres e realizava sinais e maravilhas. Nós conhecemos as histórias milagrosas de Jesus, as suas curas, as suas expulsões de demônios, os seus perdões de pecados. Nós sabemos que Jesus fazia e faz isso. Só que o interessante dessa história, que é contada no capítulo 6 e que prepara para o momento que nós começamos essa mensagem, está registrada justamente nos versos 14 e 15. Quando João nos conta que, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que estavam por vir, que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. As pessoas olharam para aquilo que Jesus fazia e disseram: opa, ele é o cara. Sabe aquele rei que a gente está esperando? Sabe aquele libertador que a gente quer? É Jesus. É o filho de José e Maria que vai nos tirar dessa situação terrível que nós estamos nas mãos dos romanos. Vamos aqui agir já, vamos organizar e vamos proclamar ele rei, e vai começar uma revolução, e logo logo nós seremos livres. Jesus, sabendo o que se passava no coração e na mente daquela multidão, disse: opa, antes que isso aconteça, eu vou me retirar e vou aqui para o monte. Sabe o que é mais interessante nessa história? É que as pessoas ainda não estavam percebendo, ou melhor, muitos nunca viriam a perceber o que realmente Jesus queria ensinar quando realizava aqueles sinais e maravilhas. Eram pessoas, era uma grande multidão que seguiam apenas o milagreiro Jesus. Para eles não importava o que Jesus ensinava, não importava para onde Jesus apontava, eles não lembravam as palavras de Isaías sobre o verdadeiro papel do Messias, que seria o servo sofredor, que traria salvação espiritual para suas almas, que lhes garantiria a vida eterna. O que eles queriam era alguém que resolvesse o seu problema imediato. Eles queriam a cura da sua doença, eles queriam que os seus mortos ressuscitassem, eles queriam que os endemoniados se vissem livres dos demônios que o habitavam. Eles não estavam interessados em realmente entender e ouvir as palavras de Jesus. Eles queriam um milagre. Eles queriam o sinal pelo sinal. Eles queriam que Jesus assumisse a forma que eles decidiram que Jesus teria. Eles queriam que Jesus atendesse às necessidades que eles achavam que tinham.
Portanto, eles decidiram, olha, esse homem tem poder, esse homem, ele arregimenta multidões, então ele é o cara para nos libertar, ele é o cara que vai ser o libertador, o rei, o milagreiro, ele tem poder para isso. Então vamos pegar tudo isso que ele faz, esquece o que ele diz, esquece para onde ele aponta, e vamos pegar aqui só o que nos interessa, colocar nessa caixinha e vamos seguir esse cara desse jeito que a gente escolheu aqui. Meus queridos, talvez nós não tenhamos a compreensão da dimensão do pensamento dessa multidão, porque nós estamos separados por alguns séculos de história. Mas nós não somos muito diferentes dessa multidão que queria fazer de Jesus rei porque via os seus milagres. Tantas e tantas vezes nós procuramos Jesus apenas por aquilo que nós achamos que Ele pode nos dar, porque nós achamos que nós precisamos. Tantas e tantas vezes nós queremos moldar Jesus, aquilo que nós queremos que Jesus seja. Tantas e tantas vezes nós queremos adequar Jesus aos nossos anseios, desejos, sonhos, promessas de bênção. E aí nós nos tornamos consumidores de Cristo. Hoje eu quero um Jesus perdoador. Aí vai lá no vending machine e faz o uso ali do Jesus que perdoa. Hoje eu quero uma cura. Eu estou doente e eu vou lá e busco o Jesus que cura. Era esse tipo de relação que essas pessoas estavam desenvolvendo com o Mestre. Uma relação interesseira, onde Jesus apenas atendia os seus anseios e os seus desejos. Jesus não era bobo e sabia que isso poderia acontecer e que isso iria acontecer. Daí se desenrola um dos diálogos mais intricados e mais profundos de Jesus com os fariseus. Logo depois do milagre, Jesus vai orar no monte e deixa os 12 ali embaixo. O texto não fala, mas ele provavelmente combinou com os discípulos de encontrá-los em algum lugar, porque ele sumiu, ele foi para o monte, e os 12 pegaram um barco e foram para o alto mar, andaram 5 a 6 quilômetros ali de barco no mar da Galileia, em direção a Cafarnaum, e ali veio aquela tempestade que nós conhecemos que aconteceu, e no meio daquela tempestade Jesus veio andando ao encontro dos discípulos. É nessa ocasião que Pedro também anda sobre as águas, aqueles 2 passos ali vacilantes, e Jesus encontra esses homens e vai com eles para Cafarnaum. O dia amanhece, o povo chega ali no mesmo lugar onde foram alimentados por Jesus, onde os 5 pães e os 2 peixes foram multiplicados. Procuram por Jesus, procuram pelos discípulos, não encontram nada, não encontram ninguém, tinha só um barco lá. Alguém deve ter ido lá nos barqueiros e perguntado: olha, cadê o Messias aqui? Cadê o Rabi, o mestre, aquele que fazia milagres? E aí esse barqueiro deve ter informado: olha, ontem saíram daqui os 12, aqueles 12 rapazes que andam com ele, estavam aqui, pegaram um barco e foram. Agora Jesus ninguém viu mais não, ele sumiu mais cedo e não foi no barco com os 12 não. E aí o texto conta que chegaram mais barcos de Tiberíades, que era o outro lado do mar. Provavelmente esses barqueiros viram ali uma oportunidade de negócio. Aquela multidão iria com certeza atrás de Jesus, onde quer que ele estivesse. Então os barcos vieram, e como eles haviam pensado, realmente os barcos se encheram de gente, e todos foram levados ali para o lado de Cafarnaum. A multidão estava procurando ainda por Jesus, a multidão ainda ansiava por ver e andar com Jesus. E eles chegam a Cafarnaum, que era uma espécie de quartel-general de Jesus e seus discípulos, e eles procuram o mestre ali um pouco e encontram Jesus. Mais tarde, no versículo 59, nós vamos ver que essa conversa se desenrolou na sinagoga. E eles encontram Jesus, e ali a primeira pergunta que eles fazem é: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Eles queriam ver mais milagres, eles queriam ver mais sinais mágicos, né? Como é que o Senhor está aqui? Veio sozinho, os 12 vieram de barco. Quando é que o Senhor chegou por aqui? E aí Jesus dá uma resposta que provoca a grande crise que leva à reação que nós lemos nos versos 66 e 67. É quando Jesus não responde à pergunta que eles fizeram. Jesus aproveita a pergunta que eles fizeram para começar um outro assunto completamente diferente. É como se eu perguntasse qual é a cor da sua camisa e você viesse me falar sobre o clima. É mais ou menos isso que Cristo faz com esses homens que chegam para ele. Então você vê aí que no versículo
Perdão. Que você vê que no versículo 26, Jesus começa a entrar num assunto mais profundo com esses homens. Ele diz: olha, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus disse para aqueles homens: olha, eu sei que vocês não vieram me procurar porque vocês entenderam aquilo que eu prego. Vocês não compreenderam que isso que eu faço é semeiam, é sinal, aponta para algo mais profundo, é símbolo. Vocês estão aqui somente porque vocês encheram o bucho ontem, quando eu dividi ali pão e peixe. Vocês tiveram um benefício físico. Vocês acham que eu posso repetir isso? Por isso que vocês estão aqui. Vocês não compreenderam nada que eu estou falando. E aí Jesus começa a desenvolver com esses homens um tipo de discurso muito comum dos rabis de Jerusalém, chamado machal, que também é traduzido por parábolas. Mas é um recurso de didática em que você faz analogias, usa figuras, para que você ensine algumas coisas mais profundas, alguns significados que exigem camadas mais finas. E é isso que Jesus começa a fazer com essas pessoas. E Jesus fala para elas: olha, eu sei que vocês não vieram aqui para isso, mas quer saber? Vocês não se dediquem, não trabalhem, e aqui a expressão que é traduzida por trabalhar, talvez fosse melhor se nós tivéssemos aqui algo como: não dedique a sua energia, não ponha toda a sua força, não perca noites de sono, não ande ansioso para buscar comida que se estraga. Mas se você tem que gastar energia, você gasta energia buscando o pão do céu, que é eterno e que dá vida eterna. Não procurem esse tipo de milagre que vocês vieram procurar. Existe algo mais importante aqui nessa história, que vai além dessa multiplicação de pães e de peixes. Tem algo que vai além disso que você acha sobrenatural, disso que toca ao seu coração, disso que preenche a sua necessidade imediata. Aqui nós estamos falando de verdades eternas. Trabalhe, dedique a sua energia nas coisas de Deus. É isso que Jesus diz aqui para esses homens. E aí eles perguntam para Jesus: olha, nós queremos nos dedicar então ao trabalho de Deus. Nós queremos nos dedicar à obra de Deus. O que é que nós então podemos fazer? E Jesus diz: olha, para vocês se dedicarem na obra de Deus, vocês precisam crer naquele que Ele enviou. E aí parece que a coisa está andando, né? Porque eles dizem: se é assim, se o Senhor quer que nós creiamos que o Senhor é o enviado de Deus, então qual é o sinal que você vai fazer? Porque olha, dos nossos antepassados, e aí eles começam a usar uma série de argumentos para pedir que Jesus faça um novo sinal. Eles dizem: olha, porque os nossos antepassados lembram que os judeus são descendentes daqueles judeus que atravessaram o Mar Vermelho sob o comando de Moisés, e que todos os dias comiam o maná que descia do céu, e à noite havia uma coluna de fogo que iluminava o acampamento. E aí eles dizem: olha, os nossos antepassados comiam do maná que descia do céu, que Moisés fez esse sinal. Moisés era assim com Deus mesmo, e ele tinha essa capacidade, ele mandava pão do céu todo dia. Vocês lembram, quem leu Deuteronômio, que o povo se queixava desse maná, que não era brincadeira, né? O povo enjoou desse maná, mas agora na boca dos judeus o maná era coisa fina. Todo dia Moisés mandava maná para a gente. Qual é o sinal que o Senhor vai fazer agora? Jesus, que não é besta nem nada, olha para aqueles homens e destrói o argumento deles facinho. Diz: olha, primeira coisa, não era Moisés que mandava maná para vocês não, tá? Era o meu Pai que está nos céus. Era Deus que mandava maná para vocês. E agora, Ele está enviando o pão do céu, que dá a vida. Aquele maná que vocês desfrutavam no deserto, não deu a vocês a vida eterna, era apenas um tipo daquilo que eu sou. E aí nós chegamos no versículo
35, onde Jesus faz uma das declarações mais bonitas do seu ministério, quando ele diz assim, versículo 35 do versículo 6: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, quem vir a mim jamais terá fome. É interessante a gente ver que no Evangelho de João, o evangelista faz questão de reunir as situações em que Jesus ensinava e o povo parecia não entender. Pareciam que eram estações completamente diferentes. Lembra quando Jesus fala para Nicodemos: olha, é importante que você nasça de novo. Ah, Jesus, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ah, você vai beber da água da vida. Ah, mas eu não tenho nem como buscar água lá embaixo, Jesus. Isso já foi a conversa com a samaritana. Agora é Jesus com o povo falando sobre eu sou o pão da vida. Quem vir até mim jamais terá fome. Quem beber de mim jamais vai ter sede. Jesus começa a falar de si mesmo como sendo o pão da vida, o alimento eterno, aquilo que sacia a necessidade do homem. Mas as pessoas pareciam não entender o que Jesus falava. Não é à toa que logo em seguida, Jesus, primeiro, antes da interpelação dos judeus, Jesus fala que ele está ali para alimentar aqueles que o Pai o enviar. As pessoas que o Pai lhe enviar, ele as receberá e jamais as lançará fora, cuidará delas, mas ele só vai receber aquelas que foram enviadas pelo Pai. Jesus enfatiza a soberania de Deus, inclusive na salvação, dizendo que só vai crer aquelas pessoas que o Pai der a capacidade de crer. E ele fala para essas pessoas sobre isso, mas elas não entendem que estamos falando sobre uma verdade espiritual. Ele chega no versículo 51. No versículo 51, ele fala mais uma vez: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pronto. A confusão estava aumentada. Se eles já não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo sobre ser o pão do céu, o pão da vida, eu sou o pão que mata a sua fome eternamente. Agora Jesus dizia: olha, eu sou o pão do céu, o pão da vida, e o pão que eu vou dar em favor de vós é a minha carne. Causou celeuma naquela audiência. Como assim? Esse homem quer que a gente coma a carne dele? Se existia algo ultrajante, impensável para um judeu, era que você comesse a carne de alguém. Era o canibalismo, era algo que se para a gente causa repulsa, para aquele povo daquela época causava ainda mais revolta e repulsa. Mas eles não entendiam que aquilo era uma verdade espiritual. Então eles entenderam que se falava de comer a carne literalmente. Entendiam que Jesus estava falando que entregaria o seu corpo para que aquelas pessoas comessem. E Jesus, então, ouvindo isso, dá uma resposta que deixa a coisa ainda mais complexa. Veja o que é que diz no versículo 57. Versículo 56. Digo mais uma vez, 54. Eu vou dizer várias vezes. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus, ele não vai tentando amenizar as coisas. Eles estão achando que Jesus quer que comam o corpo. Não só o corpo. Aquele que comer da carne e beber do sangue, esse vai ter a vida eterna. Poxa, Jesus, estava indo tão bem, como é que o Senhor complica ainda mais as coisas? O Senhor ontem tinha 5.000 seguidores só entre homens. Com esse seu discurso, o Senhor vai perder o resto. O povo está indo embora, o povo está dando unfollow no Senhor. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Aí ele diz: tá bom, eu vou fazer. Não basta comer, tem também que beber do sangue.
Pode parecer uma coisa assim muito óbvia para a gente, e talvez para algumas pessoas ali essa mensagem fosse bem verdadeira e eles entendessem o que Jesus estava ensinando. Até porque se você olha para o Antigo Testamento, você tem todas as dicas de que Jesus se apresentaria assim. Por exemplo, lá em Levítico, no capítulo 17, no versículo 11, você vê escrito que porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Para um judeu, apesar de ser repulsivo a ideia de você se alimentar de carne humana e pior ainda de beber sangue humano, não era tão absurdo assim pensar que o sangue pagaria o preço do pecado. Deus havia criado e ensinado todo um sistema sacrificial que apontava para a obra redentiva de Jesus Cristo. Aquele povo sabia que seria necessário que um cordeiro sem mácula, que um homem sem pecado viesse ao mundo, Deus encarnado, e pagasse o preço do pecado, derramasse o seu sangue, entregasse o seu corpo em favor de nós. Não era algo muito difícil de se alcançar. Mas aquela grande audiência simplesmente não entendia aquilo que Jesus estava falando, tanto que no versículo 63, Jesus diz: olha, a carne não serve para nada, as palavras que eu digo para vocês são espírito e vida. É Jesus dando uma dica: olha gente, não entendam isso aqui literalmente. Alô? Eu estou falando sobre verdades espirituais, eu estou falando sobre você comer do meu corpo e beber do meu sangue no sentido espiritual. Eu estou falando que você só vai encontrar saciedade para a sua vida em mim. Eu estou falando que eu sou o alimento que você precisa. Eu estou falando que eu serei o sacrifício que será oferecido em favor de vós, e todo aquele que me assimilar, todo aquele que me digerir espiritualmente, que se entranhar comigo, que se identificar comigo na minha vida, no meu sofrimento, na minha morte, na minha ressurreição, vai poder desfrutar da vida eterna. E quando você fala de vida eterna, no contexto joanino, do Evangelho de João, você está falando de uma coisa tão profunda que era a mente grega que criou esse conceito. Então era como se você estivesse vivo, mas um morto vivo. E quando você era iluminado, você recebia a luz e você passava a desfrutar de uma vida verdadeira. E Cristo se utiliza dessa verdade e apresenta para essas pessoas: olha, eu estou falando de vida eterna, eu estou falando de vida verdadeira. A vida que vocês vivem hoje não é vida, é morte, é uma falsa vida. Paulo diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós aprendemos que o salário do pecado é a morte. A morte é a distância da glória de Deus. A morte se manifesta aqui, assim como a vida eterna também se manifesta desde já. Jesus fala sobre uma vida eterna abundante que começa hoje. Ele falava isso para aquela audiência e fala para nós hoje. E ele fala em termos de pão da vida, porque Ele quer que aqueles que o seguem entendam que Ele é suficiente para nos alimentar. Ele quer que nós entendamos que o seu sacrifício nos basta e deveria ser a causa da nossa ansiedade, que nós deveríamos nos empenhar nisso, que isso deveria ser aquilo que nos motiva, que a sua presença, a sua companhia, a sua essência, a sua convivência deveria ser aquilo que nos move todos os dias. Jesus queria ensinar isso para aquelas pessoas: olha, eu sou o pão da vida, se alimentem de mim. Vocês estão trabalhando em busca de outras coisas, gastando energia em busca de milagre. Isso que eu faço para mim aqui é fichinha. Eu posso agora, se eu quiser, ressuscitar todos os mortos do tempo e da história. Isso aqui que eu faço é só para que vocês entendam essa verdade mais profunda. Pode parecer sem graça, porque vocês são pecadores e estão mortos nos seus delitos e pecados, mas é sobre isso que eu estou falando. Jesus não veio ao mundo para aliviar meu sofrimento ou seu sofrimento temporal. Ele não veio ao mundo para curar a minha doença. Ele não veio ao mundo para me tirar da minha pobreza, para resolver o meu problema. Jesus veio ao mundo para salvar a minha alma, a minha vida e me dar vida eterna. É esse o seu propósito maior. E quer saber de uma coisa? É esse o seu problema maior.
como também é o meu problema maior. Todo o resto é periférico. O sofrimento que nós dizemos que vivemos, eita, que hoje está difícil, que experimentamos, mudei a palavra, que experimentamos aqui, é passageiro também. Mas quando nós falamos de eternidade, nós lançamos os nossos olhos para onde nós não alcançamos. É sobre isso que Jesus fala para essa gente. Jesus aponta para a eternidade quando faz aqueles sinais, mas Jesus quer que as pessoas entendam a eternidade quando se apresenta como o pão da vida. Aquilo era muito difícil de ser compreendido. Aquilo era muito duro de se ouvir para aquelas pessoas. Talvez seja duro para nós também aqui hoje. Sabe por quê? Porque apesar de nós não estarmos buscando, talvez, os milagres que esses homens e essas mulheres buscavam, talvez nós não estejamos procurando multiplicação de pães e de peixes, nem queremos um rei ou um libertador, mas nós talvez estejamos procurando Cristo com as nossas motivações mais variadas, querendo encaixar Ele naquilo que nós queremos. E aí nós estamos ouvindo dele: olha, eu posso fazer isso e muito mais, mas não é isso aqui não. Não é sobre isso. Eu sou o pão da vida, me busque, me coloque em prioridade máxima. Eu estou falando sobre exclusividade, eu estou falando sobre centralidade da vida. Me busque como a coisa mais importante da sua existência. Se alimente de mim, beba do meu sangue, se identifique comigo. É essa a minha mensagem. Palavras de Jesus, tá? Como se fosse, não é minha não. E você vê a consequência dessa conversa de Jesus com esses homens. No versículo 60, quando João nos conta que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Essas palavras, que aparentemente são tão simples, chocaram aquela audiência. Como assim esse homem quer que nós o sigamos incondicionalmente? Como assim ele quer que nós nos identifiquemos com ele de maneira incondicional e exclusiva? Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vocês verem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que o haviam de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus começou a perder seguidores quando afirmou que era o pão da vida. Ele não toma nenhuma atitude para reverter a situação, pelo contrário, ele endurece o discurso. Se vocês estão achando isso muito, imagine quando virem eu voltar para o céu de onde eu vim. Eu digo mais: muitos de vocês não creem porque não vão crer mesmo, porque o Pai não os trouxe até mim. E aí chegamos no versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Sobraram 12. Daqueles 5.000, sobraram apenas 12 seguidores depois que ouviram o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que aponta para pecado, que aponta para o sacrifício de Jesus, para a redenção em Cristo, a exclusividade desse caminho. Depois ele vai falar que é o caminho, a verdade e a vida, que aponta para a ressurreição dos mortos no último dia. Esse discurso de Jesus não era popular, não se tornou popular. Não é isso que nós vemos que atrai pessoas. Se a minha colega tivesse hoje a tarefa de ver o que é que atrai pessoas até as igrejas, que tipo de mensagem as pessoas querem ouvir, não seria essa. Não seria uma mensagem que nos aponta como pecadores, que nos aponta um caminho onde nós nos identificamos com Cristo na sua vida e na sua morte e na sua ressurreição. Talvez nós também acabássemos com menos que 12 seguidores se hoje fôssemos seguir a estratégia de Jesus também. Jesus, ele não
não se amedrontou diante da impopularidade. Um dia antes, ele estava cheio de gente ali para lhe ouvir. Agora esse povo havia pulado fora do barco, lhe virado as costas. Sobraram os 12, que diante dele ouviram a pergunta: vocês também vão virar as costas? Vocês também estavam comigo somente pelos milagres que eu realizava? Vocês também andam comigo somente por aquilo que vocês veem, pela mágica que vocês acham que eu faço? Vocês também andam comigo somente enquanto eu falar coisas agradáveis? Vocês também andam comigo somente enquanto eu atendo às necessidades que vocês acham que têm? São essas as perguntas por trás da pergunta que Deus faz para esses 12. Vocês também vão embora? 5.000 foram. Vocês 12 também vão me deixar aqui para trás? Essa é a pergunta que eu gostaria que reverberasse nos nossos ouvidos na noite de hoje. Diante de tudo aquilo que nós vimos que Jesus fez e pode fazer quando faz milagres, como o da multiplicação de pães e peixes. Diante de tudo aquilo que Jesus diz que é, quando fala que é o pão da vida, que é entregue em favor de nós. Com toda a dureza do seu discurso, eu pergunto: você também vai virar as costas e vai desistir, vai se retirar dessa audiência de Jesus? O que é que ele traz aqui? O que é que ele traz até os pés desse mestre? O que é que ele motiva? O que é que você busca? Jesus queria que os discípulos fizessem uma reflexão profunda sobre aquilo que os levava até ali. Funcionou. E aí Pedro é quem tem a missão de ser o porta-voz desses homens. E no versículo 68 ele responde assim para Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Eu posso, Senhor, procurar em outro lugar, em outros senhores, em outros amigos, em outras filosofias, em outros caminhos, em outras doutrinas, em outros mestres, mas nenhum deles vai poder suprir aquilo que o Senhor supre. Nenhum deles traz consigo as palavras transformadoras que o Senhor traz. Nenhum deles vai poder pagar o preço do meu pecado. Em nenhum deles eu serei justificado como eu serei em Ti. Em nenhum deles eu vou encontrar a pessoa que eu encontrei no Senhor. Não que eles não tivessem considerado. Veja que a própria expressão que Pedro usa nos dá a entender que ele até considerou outros caminhos, outras possibilidades. Mas como, Senhor? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Só no Senhor eu posso encontrar refrigério para a minha alma. Só no Senhor eu posso reencontrar o propósito para o qual eu fui criado. Somente no Senhor eu encontro perdão de pecados. Somente no Senhor eu encontro o preço que foi pago naquela cruz do Calvário por mim. Somente no Senhor eu vou encontrar paz com Deus. Pedro faz aqui uma das confissões mais bonitas do seu ministério. O momento em que ele reconhece quem é Jesus. Aquele único que tem as palavras de vida eterna. São essas as palavras de vida eterna que Jesus quer que nós ouçamos na noite de hoje. Os seus milagres, os seus sinais, as suas curas existem e Ele continua podendo fazer o que Ele quiser, mas não são um fim em si mesmo. Elas apontam para algo maior e mais profundo. Elas apontam para a verdade de que Jesus é o pão da vida. Se nós temos trabalhado e gastado a nossa energia, a nossa força naquilo que não é eterno, nós estamos procurando comida que estraga. E Jesus hoje diz: olha, procurem aquele que pode dar a vocês a vida eterna, o alimento que mata a fome, a água que alivia a sede, aquele que entregou o seu corpo em favor de nós. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que nós possamos dizer como Pedro, diante de Cristo, que Ele é o único que pode nos oferecer a vida eterna e nós não temos outro caminho a seguir. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça.
nós possamos responder a Deus nesse instante a sua palavra. Pai, nós te agradecemos porque podemos, diante dessa história, relembrar que o Senhor é suficiente para a nossa vida, que o Senhor é a única pessoa que pode realmente satisfazer os anseios do nosso coração. Tantas vezes nós temos gastado o nosso tempo, a nossa força, a nossa energia naquilo que não é eterno, naquilo que é tão passageiro, naquilo que é fútil, naquilo que é vão. Temos buscado o prazer momentâneo que tantas vezes nos afasta do Senhor. Mas, Pai, nós somos desafiados quando ouvimos da boca do Teu Filho Jesus Cristo as palavras: eu sou o pão da vida, que todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Eu te rogo, Pai, para que o Senhor nos leve nessa direção de reconhecermos Cristo como o pão da nossa vida, aquele que nos dá a vida eterna. Que nós possamos a cada dia nos apropriar dessa verdade e vivermos de maneira que nós nos identifiquemos com Jesus nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas reações, que possamos aprender do Senhor, Pai, que nós possamos nos achegar sempre diante do Senhor em busca de quem o Senhor é de verdade, que Teus sinais, as Tuas maravilhas, que as Tuas bênçãos sejam coisas que o Senhor nos dá, mas que não seja aquilo que nos atraia. Que nós possamos entender como graça tudo aquilo que o Senhor faz por nós, Pai. Que o Senhor possa ser com o Teu povo. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vejo o amanhecer, em Tua presença quero estar. Com hinos e orações, Tua face irei buscar. És tudo para mim, és a razão do meu viver. És o motivo de acreditar que irei vencer. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei? Se subir aos céus, Tu ali estás. Se descer ao abismo, ali também Tu estarás. Se tomar as asas da alva e for a extremidade do mar, ainda lá a Tua mão haverá de me guiar. És meu refúgio, és a minha salvação, o meu amparo em meio à tribulação. Tua palavra encheu o meu coração de esperança, estando eu em aflição. Teu Espírito encheu-me de poder, renovou-me como a águia e mudou todo o meu ser. Por isso de Ti jamais esquecerei. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei? Se subir aos céus, Tu ali estás. Se descer ao abismo, ali também Tu estarás. Se tomar as águas da alva e for a extremidade do mar, ainda lá a Tua mão haverá de me guiar.
Se você tem gostado do que tem visto e ouvido a nosso respeito, é nosso convidado a se inscrever no nosso canal no YouTube. Ali você vai ser avisado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo e quando nós estivermos ao vivo transmitindo o nosso culto pela internet. Tenho certeza que você vai gostar daquilo que nós estamos produzindo para você ali. Da mesma forma, eu queria também convidar você a se inscrever na nossa página do Facebook. É IP Tambaú, você vai achar facinho. E é o mesmo endereço no nosso perfil do Instagram. Então você não tem desculpa para não achar a gente, estamos em todas as redes sociais. E se ainda não for suficiente, você pode acessar o nosso site, iptambaú.org.br. E se você gostou de tudo isso, é mais do que convidado para nos fazer uma visita aqui presencial na Avenida Geraldo Costa, número 382, em Manaíra. Você vai ser nosso convidado nos cultos devocionais às 9 da manhã e os cultos de celebração às 18 horas da tarde. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo encontro.